Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mais polêmico de todos, o live action da Branca de Neve que chegou aos cinemas. Então vamos comentar tudo que deu certo, tudo que não deu aí nesse live action. E se você é um fã da Disney e adora ficar por dentro de todos os lançamentos que a gente vai ter esse ano, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Pra história do live action, a gente não teve muita mudança da história original que a gente já conhece da princesa, que eu acredito também que todo mundo deva conhecer. Aqui a gente acompanha a história, então, da princesa Branca de Neve, que tem uma beleza peculiar, uma beleza diferente, que desperta a inveja na sua madrasta, na Rainha Má. E como a Rainha Má quer ser a mais bonita do reino dela, não pode existir ninguém mais bela do que ela manda o caçador matar a Branca de Neve, só que o caçador acaba não matando a Branca de Neve, e aí ela foge pra floresta, onde ela acaba na casa de 7 anões, que acolhem ela, dão moradia, comida e enfim. Mas mesmo assim, a Branca de Neve ainda tá correndo perigo, porque a Rainha Má está disposta a fazer de tudo pra acabar com a sua enteada, até mesmo dar uma maçã envenenada pra ela, em que ela só pode ser acordada com um beijo de amor verdadeiro. Então a sinopse, a história aí de Branca de Neve continua a mesma, mas a gente teve algumas mudanças, tivemos algumas atualizações em alguns aspectos aí da história da princesa, e a gente vai começar a comentar a partir de agora com spoilers, ok? E não é segredo pra ninguém que esse live action da Branca de Neve, toda vez que eu vou falar Branca de Neve vem Cinderela na minha cabeça, perdão. Mas não é segredo pra ninguém, então, que esse live action da Branca de Neve estava vindo cercado de muitas polêmicas. Eu acho que as polêmicas começaram principalmente aí por parte de escolha do elenco, quando a Rachel Zegler e a Gal Gadot foram anunciadas como as protagonistas desse live action. E aí começou já que muita gente achava que ia ser o pior live action de todos, muita gente achou que poderia dar muito bom, e muita gente também não sabia o que esperar, e vou falar pra vocês que eu era uma dessas pessoas, tá? Eu não sabia muito bem o que esperar, na verdade, muitos filmes que estão sendo anunciados, muitas adaptações, eu gosto de esperar pelo menos ter um trailer para começar a criar alguma expectativa boa ou ruim em relação ao filme. E vou falar que eu acho que esse live action da Branca de Neve, ele não é o melhor, mas ele também não é o pior. Como eu mencionei pra vocês, então, muitas das polêmicas vieram com a escolha de elenco. E eu acho que as principais foram aí por terem escolhido a Rachel Zegler pra interpretar a Branca de Neve. Eu também tava um pouco na dúvida se ia funcionar a Rachel Zegler como Branca de Neve ou não. Até porque a atriz falou várias besteiras aí sobre o live action enquanto estava sendo produzido, né? Enquanto estava sendo feito. Se eu não me engano, ela chegou até a falar que ela não gostava da Branca de Neve ou que ela nunca tinha assistido ao filme. Foi alguma coisa assim. Então, assim, a Rachel Zegler deu motivos pro povo tá desgostando dela aí como Branca de Neve. Eu concordo com o que muita gente falou de questões de características físicas da princesa e da Rachel Zegler, que não tem nada a ver, né, gente? Porque a Branca de Neve, ela recebe esse nome na animação justamente porque ela é tão branca quanto a neve, e aí ela tem cabelos muito negros, muito pretos, né? É assim que é descrito. A boca muito vermelha, como cereja. E a Rachel Zegler não tem nenhuma dessas características, né? Na verdade, ela tem descendência colombiana, se eu não me engano. Eu lembro que quando teve o live action da Pequena Sereia, que eu vim comentar com vocês aqui sobre ele, e eu falei que tem coisas, né, tem aspectos que fazem as princesas serem quem elas são. Tanto porque no live action da Pequena Sereia, muita gente também não gostou da Hailey Bailey como Pequena Sereia, mas eu gostei muito porque, pra mim, a questão de racial da Pequena Sereia, na animação ela ser branca, e pro live action ela ser negra, é uma coisa que não interferia. Que é uma coisa que eu acho que muda um pouco de figura quando a gente fala de Branca de Neve. Novamente, porque o nome dela é que ela é tão branca quanto a neve. Então, por isso que eu também fiquei meio assim, olhei e falei, tá, eles estão meio que quebrando o conceito do porquê a princesa recebeu esse nome na animação. Mas eu acho que eles acabam trazendo uma boa solução aqui pro live action, porque a Branca de Neve recebeu esse nome, que no dia que ela nasceu estava tendo uma nevasca muito grande, tinha muita neve em muitos lugares. Então o pai dela fala que como ela foi muito corajosa e muito brava para poder nascer no meio de uma nevasca, o nome dela seria Branca de Neve, porque isso ia mostrar a coragem dela. Eu acho que eles trazem uma boa explicação, apesar de novamente achar que eles quebram aí o conceito do nome, do porquê a princesa ganha esse nome. Mas tudo bem, eu acho que acaba sendo uma explicação aceitável
que dá pra gente acabar passando um pano aí. Acho que uma outra parte que era muito importante em relação a ter Rachel Zegler como Branca de Neve era a gente olhar pra ela e realmente enxergar as qualidades da princesa, né? Então, tanto que no comecinho do filme, a Branca de Neve recebe ali um coração do pai dela que tem... São 4 coisas que tá escrito, se não me engano, é verdade, coragem, gentileza e o outro eu não lembro o que é, mas tem ali as qualidades que são qualidades que a Branca de Neve realmente acabou tendo, né? Ela acabou se tornando uma pessoa com tudo aquilo que tá escrito no coração do colar que ela recebeu do pai. E eu estava no começo do filme com uma dificuldade para ver a Rachel Zegler dessa maneira, para ver ela como Branca de Neve, para ver ela ter todas essas qualidades da princesa, para ver ela com uma doçura, sabe? Com um encantamento. Eu não tava conseguindo enxergar isso na princesa, na Rachel Zegler como a Branca de Neve. Pode ser que tenha sido só eu que tava aqui assistir e não enxerguei isso ali no começo. Pode ser, mas eu realmente comecei no início. Eu olhei e falei, não tá rolando pra mim por enquanto a Rachel Zegler de Branca de Neve, não. E uma aspa, já que eu tô falando do começo do filme, uma coisa que eu queria falar é que, assim, pra mim, o começo do filme, da live action da Branca de Neve, eu fiquei olhando e eu achei que era a Cinderela que eu tava vendo, entendeu? E pode ser que eu esteja sendo muito ignorante e que eu que esteja olhando e falando que, eu não lembro de, no filme da Branca de Neve, ela também ter sido feita como escrava, colocada pra limpar palácio e, enfim, pode ser que seja uma ignorância da minha parte, mas eu realmente não lembro disso fazer parte da história da Branca de Neve. Pra mim, isso faz parte da história da Cinderela. Então eu olhei e falei, ué, mas ela virou Cinderela aqui no começo desse filme. Mas ok, a gente continua aí. E eu só consegui começar a ver a doçura na Rachel Zegler como Branca de Neve quando ela chega na casa dos 7 anões e quando ela começa a ter interação com eles, principalmente com o Dunga. E apesar de todas as polêmicas, todos os motivos que fizeram as pessoas não gostarem da escolha da Rachel como Branca de Neve, e também de tudo que eu falei aí pra vocês, que em alguns momentos do começo do filme eu não vi ela como a princesa, a gente não pode negar que ela é uma atriz muito talentosa e que ela canta pra caramba. No cinema em específico eu assisti o filme dublado, mas a Disney já disponibilizou pra gente aí nas plataformas as músicas na versão original do live action. E, assim, a potência vocal da Rachel Zegler cantando é uma coisa de outro mundo, entendeu? Eu já sabia disso, porque eu já tinha assistido outros filmes com ela. Eu já tinha assistido Amor Sublime Amor, que é um musical que ela faz com o Ansel Elgort. Eu também já tinha assistido ela no filme de Jogos Vorazes, né? O último que saiu, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque ela também canta lá e ela é uma das protagonistas, né? Ela é a Lucy Gray. Então eu já sabia da potência vocal dessa mulher. Então eu sabia que nesse ponto ela ia entregar, e ela entrega muito realmente nas músicas. Sempre que a gente fala aí de princesas, né, agora sempre existe uma expectativa muito grande pra música principal da princesa, né? E eu achei que a Rachel Zegler entregou demais em Waiting on a Wish, que é a música principal aí da Branca de Neve. Em tudo eu achei que ela entregou, gente. Ela entregou potência vocal, ela entregou atuação, ela cumpre a função que é mostrar qual que é a motivação da Branca de Neve, quem é Branca de Neve, qual que é o desejo dela, e enfim. Então eu fiquei bem satisfeita, acabei ficando bem satisfeita aí com o resultado que a gente teve de Rachel Zegler. Se eu não me engano, essa música aqui da Branca de Neve é realmente aquela música que ela canta no poço na animação, mas ela foi modificada. Eu não sei nem se ela tá aqui no live action, eu não reconheci ela no live action pelo menos. Mas eu acho que foi uma mudança muito bem feita de, em vez de botar aquela música que... Gente, me desculpa. Aquela música da animação da Branca de Neve cantando no poço é chata. Desculpa pra quem gosta da Branca de Neve, mas eu acho aquela música chata. Então eu gostei da mudança que a gente teve aí dessa música. E na animação a gente tem a Branca de Neve cantando, que a motivação dela é reencontrar com o príncipe Florian, casarem, viverem felizes para sempre, enfim. Que é uma coisa que foi mudada, foi atualizada aqui pro live action. A Branca de Neve canta na música que o desejo dela é poder se libertar da Rainha Má, poder sair do palácio e se tornar a pessoa, a líder que o pai dela sempre acreditou que ela seria, que ia saber fazer bem pro seu povo, como unir o povo com, né, as pessoas vão falar assim,
que ficam lá em cima, que é rei ou rainha, ela como princesa. Então essa parte da motivação principal da Branca de Neve, a música principal dela, eu acho que a gente teve uma mudança, uma atualização muitíssimo bem feita, mas o cabelo da Rachel Zegler, coitada, realmente tá bem feio, tá bem tenebroso. E eu vou mencionar mais um ponto que o cabelo dela acaba entregando algumas coisas aí pra gente durante o live action. Acho que o meu momento favorito desse filme foi os momentos da Branca de Neve com o Dunga. Que aqui a gente já vai falar sobre o CGI dos Sete Anões. Eu sei que o porquê, né, que foi decidido que os Sete Anões seriam feitos de CGI por causa do ator lá de Game of Thrones, que ele falou que as pessoas com nanismo, os anões, acabam ficando reduzidas a interpretar somente esse tipo de personagem, somente pessoas que têm essa doença e nunca com um papel maior, nunca com um papel mais importante, enfim. Eu não sofro da mesma deficiência, né, de uma pessoa com nanismo. Mas, falando também como de uma pessoa com deficiência, eu entendo o lado dele de olhar e falar que as pessoas acabam ficando reduzidas realmente meio que só aquela característica da deficiência. Eu entendo o que ele quer dizer, mas ao mesmo tempo isso acabou prejudicando muito para que outros atores que também têm nanismo pudessem ganhar um papel de destaque, pudessem ganhar um papel grandioso aqui em Branca de Neve, interpretando um dos Sete Anões. Eu acho que a Disney acabou perdendo uma oportunidade muito grande de trazer uma representatividade que ia encaixar muito aqui dentro do filme da Branca de Neve, já que os Sete Anões são tão importantes quanto a princesa para essa história inteira. E eles acabaram não trazendo essa representatividade para o filme, que ia ser muito legal e ia acabar fazendo sentido com toda a história, como eu falei. Os Sete Anões de CGI, assim, eu gosto muito do momento que eles apareceram, que é o momento musical do clássico Pra Casa Agora Eu Vou, que é um momento musical muito bonito, tá tudo muito, muito bonito mesmo. Eu achei que a parte de efeitos visuais, a fotografia desse número em específico, tá, dos anões, eu achei que tá tudo muito bonito. Só que quando a gente olha esse número musical junto com o resto do filme, parece que não faz sentido, sabe? Não parece que você tá vendo o mesmo filme, parece como se fosse um intervalo. Sabe, quando você tá assistindo uma novela e aí aparece lá um intervalo e aí você vê que é feito com CGI, enfim. Eu fiquei com essa sensação, não parece que aquela cena faz parte do filme. Apesar de ser muito bonito e ser muito bem feito, fica muito desconexo da história. Os Sete Anões como Branca de Neve, em alguns momentos, eu fiquei com a sensação de que eles eram maiores do que ela, o que não deveria acontecer. E principalmente o visual que mais me incomodou referente a Sete Anões foi o do Zangado, porque eu acho que o Zangado... Eu achei que o Zangado tá estranho, gente. O Zangado tá com a cabeça, achei que muito grande pro corpo dele, sabe? Então ficou uma coisa meio esquisita. Que não acontece com os outros anões, tá? Os outros anões eu acho que eles estão bonitinhos, eles estão bem feitos, apesar de também gerar essa desconexão com o resto da história. A gente teve mais uma música aqui pros anões, né, no live action, que é a música deles arrumando a casa com a Branca de Neve. Também é um momento muito legal. Novamente, você vê que é tudo muito artificial, você vê. Mas acaba sendo um momento bem legal, bem divertido. A música também é bem legal. E a gente teve mais uma mudança aí mais relacionada à história dos anões. Porque lá na animação original da Branca de Neve, que é de muitos anos atrás, né, de 1937, a gente via e você entendia, hoje a gente entende pelo menos, que o Dunga sofria um certo bullying dos outros anões porque ele não fala. E a animação nunca trouxe uma explicação, né? Ele não fala porque ele simplesmente não aprendeu a falar. E aqui pro live action eles trazem uma explicação de que o Dunga não fala porque ele não se sente confortável. Tanto que pro filme eles trazem realmente mais contexto nessa parte do bullying que o Dunga sofre dos outros anões, que eles estão ali brigando e acaba caindo uma tigela de comida em cima da cabeça do Dunga, coitadinho. E os outros começam a rir e ele sai super chateado porque estão rindo da cara dele, porque estão fazendo bullying com ele. E a Branca de Neve que vai lá conversar com ele, enfim. É um momento que eu achei muito bonitinho, inclusive muito fofo, da Branca de Neve com ele, ensinando então ele a assobiar, já que ele não se sente confortável de falar. Ela ensina ele a assobiar, pra ele poder meio que falar o que ele tá sentindo, como ele tá se sentindo em relação àquilo, que é um momento que eu gostei bastante. E no final do filme, ali, quando eles estão decidindo como eles vão derrotar a Rainha Má,
O Dunga fala que ele tá do lado da Branca de Neve, que eles não podem ter muita força, mas eles vão tentar derrotar a Rainha Má porque eles não têm medo dela. E no final das contas ainda a gente acaba descobrindo que toda a narração que é feita pra gente no live action, quem tá narrando é o Dunga, porque ele já tá se sentindo mais confortável, mais confiante. A Branca de Neve trouxe isso pra ele começar a sentir mais confiança em realmente falar, em demonstrar quais são os seus sentimentos. Então essa mudança em relação ao Dunga, a parte dele com a Branca de Neve, tudo isso eu achei muito, muito fofo mesmo e gostei dessa atualização aí que eles fizeram nessa parte. Vamos falar de mais mudanças que a gente teve no live action? Na animação original, a gente tem ali como par romântico da Branca de Neve o Príncipe Florian, apesar de também achar que é meio estranho, né, gente? Porque eles se encontraram apenas uma vez, eles nem se conhecem basicamente, e aí no final do filme, o Príncipe Florian vai estar com um beijo na Branca de Neve e é assim que ela é salva. Não tem nenhum outro momento pra ele ter se tornado o amor da vida da Branca de Neve. Aqui pro live action, eu já esperava que eles fossem trazer uma mudança em relação a isso. Até porque, novamente, a gente tá falando de uma animação de muitos anos atrás. Então, era um negócio que você precisava manter as crianças presas ali assistindo. Então, não dava pra ter muito aprofundamento em muita coisa. Aqui pro live action, a gente teve uma grande mudança. Porque o Príncipe Florian, na verdade, ele não existe. Aqui, o par romântico da Branca de Neve é o Príncipe Jonathan, que na verdade, ele não é um príncipe. Na verdade, ele é um ladrão, que ele e os amigos dele, acho que dá pra gente falar que eles meio que querem manter a imagem do rei intacta, né? Mostrando as coisas boas que o rei queria trazer ali pro povo, né? As coisas boas que o rei fazia, meio que manter isso vivo, porque eles falam que eles trabalham pro rei, mas o rei tá morto, então fica uma coisa aí que você fica meio na entrelinha, eu acho que isso. Mas a questão, então, é que o Jonathan é um ladrão. E uma coisa que eu já vou falar aqui, que eu sei que muita gente olhou e falou, nossa, mas estão colocando um ladrão pra ser o par romântico da Branca de Neve. Onde já se viu, vai mostrar pras crianças que os ladrões são bonzinhos, não sei o quê. Gente, deixa eu falar pra vocês. Em Enrolados, o José Bezerra, o Flynn Rider, que é o par romântico da Rapunzel, ele também é um ladrão. E ninguém se opôs. Até hoje, na verdade, todo mundo gosta, exalta muito o José Bezerra, sendo que ele também é um ladrão. Então, assim, não dá pra gente julgar o fato deles terem colocado o Jonathan como um ladrão pra ser o par romântico da Branca de Neve, porque a mesma coisa acontece em Enrolados. Então, assim, se aqui na Branca de Neve é errado, em Enrolados também é. E no final das contas, eu gostei muito do Jonathan como o par romântico da Branca de Neve, porque realmente a gente vai tendo mais contexto dos dois, sabe? Tem mais desenvolvimento, eles vão criando ali um sentimento um pelo outro. Gosto muito desse fato da Branca de Neve começar a entender mais como que é a situação do povo, as dificuldades que o povo passa. E os dois acabam rendendo dois duetos novos muito bons e muito legais. Na verdade, o primeiro eu acho que não é bem um dueto, é mais uma música solo, né, ali do nosso príncipe, do Jonathan, que eu gostei muito. Eu sempre falo em todos os live actions que quando querem dar música pra príncipe, eu já fico com 10 passos atrás. Porque essas músicas nunca são legais, gente. Em A Bela e a Fera, a música da Fera não é legal. No live action da Pequena Sereia, a música do Eric também não é legal. São só dois momentos chatos, que é uma coisa que não acontece com o Jonathan. O Jonathan tem a música Princess Problems, que ele meio que banaliza, sabe? Os problemas que a princesa tá falando que ela tem. Ele olha e fala, ai, nossa, que problema de princesa. É uma música muito legal, muito divertida. Em alguns momentos a Branca de Neve canta ali junto com ele, mas a voz principal é do Jonathan. Então eu gostei muito, eu achei que finalmente deram um solo legal pro príncipe, entendeu? Dos live actions. E além dessa música a gente também tem A Hand Meets a Hand, que aí realmente é um dueto romântico entre o Jonathan e a Branca de Neve. É uma balada, sabe, assim, mais calma. O momento, assim, visualmente, eu achei lindo demais. Com os vagalumes ali voando e eles falando ali, cantando, meio que mostrando os sentimentos deles, o que um tá mudando no outro. E, gente, eu achei muito maravilhoso, tá? Gostei muito, realmente, de terem feito essa mudança, de terem colocado o Jonathan pra ser o príncipe da Branca de Neve, porque no final eu achei que ornou bastante. E a Branca de Neve também merecia aí um dueto romântico. Agora, finalmente, chegamos nela. Gal Gadot como Rainha Má. E eu já tenho que falar pra vocês que ela não me convenceu, gente. Em momento nenhum a Gal Gadot me convence como Rainha Má. Acho que eu falei até um pouco cansada, porque realmente é até cansativo,
sabe? De você falar sobre isso. Eu não sabia que as pessoas tinham tanto hate com a atuação da Gal Gadot. Acho que principalmente porque a maioria dos filmes dela eu assisti dublado. Então eu nunca tinha reparado enquanto a atuação dela é forçada. Apesar de também ter assistido Branca de Neve dublado, eu realmente não consegui olhar pra Gal Gadot e ver ela como a Rainha Má. Eu acho que em alguns momentos as expressões faciais dela realmente são muito forçadas. O figurino dela não é assim, gente, ele não é feio, mas ele é exagerado, sabe? É tudo muito cheio de brilho, com muitas joias, com muito brilho, a coroa gigantesca. E é um negócio que, em certo ponto do filme, eu comecei, na verdade, a achar brega, a achar cafona. E não achar uma coisa de Rainha Má. Ela não consegue te passar nenhum medo, porque a Rainha Má, ela é, na animação pelo menos, né? Ela é uma vilã tenebrosa. Ela é uma vilã que a gente fica com medo dela, principalmente no momento que ela vira ali a velhinha, né? Que tem a transformação. E a Gal Gadot não me passou medo em nenhum momento nenhum. Eu acho que ela faz uma boa atuação quando ela vira a velhinha que vai lá dar a maçã pra Branca de Neve. Mas ela não me passou medo. A atuação dela nessa parte é boa. Mas ela não conseguiu me passar medo em momento nenhum. Aí, gente, assim. A Rachel Zegler, como eu falei pra vocês, ela canta pra caramba. Aí querem me colocar a Gal Gadot pra cantar, pra competir voz com a Rachel Zegler. É óbvio que não ia dar certo, entendeu? Além do número da Gal Gadot, da Rainha Má, ser uma música chata, o número musical também é chato. Eu tava falando de figurino, acho que o único momento que eu gostei do figurino da Rainha Má é quando, durante o solo dela, ela aparece com a roupa clássica da Rainha Má, assim como das animações. Que aí também tem a capa e tal, e ali me remeteu muito mesmo a realmente a Rainha Má que a gente tem lá da versão de 1937, mas no resto eu já tava esperando que não ia dar bom, tá? Porque assim, não precisava nem ser muito inteligente, gente. Gal Gadot e Rainha Má não combina. Eu já tinha essa noção que não ia combinar. O modo como eles derrotaram a Rainha Má não me agradou muito, vou falar pra vocês. Eu achei que acabou sendo muito simples. Também olhando de outro lado, eu entendo que isso casa muito com o propósito e com quem é a Branca de Neve. Que a Branca de Neve que a gente tem dessa versão, ela não é a Branca de Neve que ia sair catando uma espada e lutando contra a Rainha Má. Né? Ela acaba derrotando a Rainha Má, colocando o povo contra a Rainha Má, fazendo com que as pessoas não tenham mais medo da Rainha Má. É assim que eles derrotam ela, e aí a Rainha Má... Aí sim, mas ó como é uma coisa que também não faz muito sentido. Porque ela coloca o povo contra a Rainha Má. Só que a Rainha Má tem poder, gente. A Rainha Má dava pra ela ter acabado com todo mundo em um piscar de olhos. Porque aqui no filme, pelo menos, em vários momentos a gente vê que ela tem poder. Então, assim, rapidinho ela tinha acabado com o povo. Mas enfim, vamos abraçar a história que trouxeram aqui pra gente. E depois ainda ela vai conversar com o espelho, e aí o espelho fala que não tem como ela ser derrotada por causa do coração dela, enfim, e ela quebra o espelho, e o espelho desintegra ela. É basicamente essa solução que a gente teve pra Rainha Má no filme da Branca de Neve. Então, assim, eu acho que acabou sendo uma solução muito simples, mas que também combina aí com o que eles trouxeram de história da protagonista, com quem a Branca de Neve é e com tudo que ela defende. Caso você não saiba, a gente teve uma mudança de direção, né, aí durante as gravações de Branca de Neve. Se eu não me engano, é justamente porque eu não lembro quem que era o primeiro ator, o primeiro diretor, mas porque o diretor tinha proposto, o primeiro diretor propôs fazer uma coisa, e aí nas entrevistas a Rachel Zegler falou muita besteira, que acabaram trocando o diretor aí do live action. E o diretor que entrou também fez muitas mudanças, que eu acho que o resultado final acabou até ficando bom. Só que durante o filme você sente que o filme tá picotado. E sabe o que entrega isso? A peruca da Rachel Zegler. Que eu falei pra vocês que a peruca dela não é boa. Ela entrega muito os momentos que assim, você vê que era uma coisa que já estava gravada e aí eles tiveram que regravar alguns pedaços. E aí o cabelo da Rachel Zegler te entrega os momentos que precisaram ser regravados, além da história, porque eu acho que tem alguns momentos também que você sente que o filme parece que o desenvolvimento, a história estava indo por um caminho e do nada ela tá indo para outro.
E eu fiquei com essa sensação, pelo menos, de que em alguns momentos você vê que eles queriam ter seguido por outro caminho e não mudar assim. Pra finalizar, o live action da Branca de Neve não foi mais nem menos do que eu já esperava que ele seria. Também não acho que seja o pior, tenebroso live action da Disney. Pra mim, o live action do Rei Leão ainda é pior do que qualquer outro live action. Mas também não tá entre os melhores. O live action preferido continua sendo o da Cinderela. Tudo bem que a Cinderela é minha princesa favorita? Sim, mas eu acho que aquele é o meu live action preferido. E eu acabei, na verdade, gostando do resultado final que a gente teve. Não vou falar pra vocês que é um live action que eu vou querer ficar reassistindo milhares de vezes. Não, gente, mas eu acho que vale o seu entretenimento. Se você tá aí curioso pra saber como ficou o resultado final, vale a pena você ir assistir, porque eu acho que você vai acabar gostando. Se você era uma pessoa que já estava desacreditada, provavelmente você não vai gostar. Mas se você não sabia muito o que esperar, você vai gostar do resultado final. E se você assistiu o live action da Branca de Neve, conta pra mim nos comentários o que você achou. O que você achou desse resultado final, vamos conversar mais sobre. Tem muitos lançamentos da Disney esse ano que a gente ainda vai comentar por aqui. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, porque é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.